O assunto da nossa live agora é Kaique. O lateral do Cruzeiro estaria de saída para a Europa? Falamos tanto aí do nosso Mister Português, que vem nos dando alegria, De Leon, que o futebol português, por outro lado, quer vir tirar uma joia do Cruzeiro. Algo que é até natural, pelo fato de que tá jogando bom futebol, é muito jovem, tem passagem por seleção de base, tem um perfil físico interessante, e que o atual lateral esquerdo lá do Benfica, né, que é o time que está interessado no Kaique, está sendo vendido para o Real Madrid tem interesse nele, então o Benfica deve vir procurar um novo lateral. O futebol português sabe que sempre encontra joias aqui no Brasil, e aí saiu na Samuca TV hoje que o Benfica estaria de olho, interessado no lateral Kaique, e que deve acontecer alguma proposta nesse meio do ano. Algo, podemos dizer que esperado, né, De Leon, pelo que já mostrou o nosso lateral esquerdo, principalmente esse ano, mas também em outros momentos da carreira, especialmente nas seleções de base. Sim, cara, e tudo corrobora a favor do Kaique, né? O perfil físico dele suporta bem a Europa. Ele é um lateral mais marcador, né? Lá na Europa, o lateral, ele não muitas das vezes ele é tido como um zagueiro, né? São 4 zagueiros que eles falam, e o lateral faz parte disso. Então, eu acho que o entendimento dele de jogo, o físico dele corrobora. Eu acho que é natural, né, dizer que o Kaique está sendo monitorado. Não é só de hoje, cara. O Kaique é um jogador que sempre frequentou seleção de base, sub-17, sub-20. Todos esses jogadores, todos, que participam de seleção de base 15, 17, 20, são monitorados pela Europa. Eu acho que só tem uma questão, né? Na Europa tem 2 tipos de proposta, né? O comprador final e o comprador intermediário. São mercados diferentes. Quando vai para o Real Madrid, Barcelona, ali para os 5, 6 primeiros da Premier League, para os 2, 3 primeiros ali da Alemanha, para o PSG, na Alemanha 2, na Itália também 2, na Premier League talvez uns 5, 6, na Espanha 2. Esses times são Série A da Europa, são consumidores final. Então, é proposta final. Quando vem proposta de outros mercados, por exemplo, vem mercado de Portugal, da Rússia, lá ali o Fenerbahçe, vem esses clubes menores, são clubes que repassam. Eles vêm, compram o seu jogador por uma cifra, às vezes, menor. Por exemplo, você tem potencial de vender o jogador por 30 milhões de euros. Ele vem aqui, te oferece 10, 12, pega o jogador, coloca em competições europeias para facilitar para outros times ver e acompanhar, e ali ele vende para o consumidor final. Então, nesse caso, eu acho que não é uma boa, tá? Não é uma boa, já estou dando a minha opinião, tá? Porque certamente vai vir uma proposta bem aquém daquela que o Kaique vale. O Kaique é um jogador que está se projetando como jogador que vai frequentar a seleção brasileira. Mas por que, De Leon? Não tem lateral, gente. Não tem lateral. Não tem lateral. Então, cara, o Kaique, se ele continuar nessa aí, ele vai se projetar como um zagueiro, um lateral de seleção brasileira, sim. Vai evoluir a parte dele ofensiva. Então, eu acho que é muito natural. E aí, Mike, há um tempo, uns 2 meses atrás, eu tinha recebido uma informação, uma conversa informal com uma pessoa, de que tanto o Kaique quanto o Jonathan Jesus, que inclusive fez gol ontem, é monitorado pela Europa. É lógico que o Jonathan Jesus perdeu um pouco de sequência, teve ali o crescimento do Vidalba e ele teve uma queda ali com o Diniz, né? Com essa passão de bastão para o Leonardo Jardim, ele perdeu um pouco, perdeu a titularidade, não vem jogando muito, não tendo muito minutagem, diferentemente do Kaique. Então, aumenta-se a observação, mas o Jonathan Jesus é um jogador também monitorado aí por clubes europeus, justamente pelas mesmas questões. Perfil físico muito bom
e é um jogador de linha de defesa. E eles gostam muito disso. Se projeta bem à frente, o Jonathan Jesus como zagueiro. Então, é outro jogador também monitorado. E falando de valores, então, quanto que você acha que seria um valor interessante para negociar o Kaique, seja para Benfica, seja para times maiores da Europa? Aí, Mike, tem que negociar com o consumidor final, cara. Eu acho que o Cruzeiro é grande o suficiente para negociar direto com o Real Madrid, com o Barcelona, com a Juventus, agora a Inter de Milão lá é o time do momento, né? A Inter de Milão, Juventus, o Milan, que é um time tradicional. Você pega ali o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain. Você pega ali os times ingleses, Liverpool, Chelsea, Manchester United, quem mais? Manchester City, sabe? Eu acho que o Cruzeiro tem potencial. O Flamengo faz isso. O Palmeiras faz isso. Quem mais aí? Cara, o próprio Atlético Paranaense vendeu o Vitor Roque. Corinthians. O Corinthians faz isso. Por que São Paulo. Por que nós vamos ficar passando para intermediário vender o jogador melhor? Cara, deixa aqui no Brasil, faz um bom contrato, é titular? Tá entregando desportivamente? Tá. Então faz um bom contrato, coloca uma boa multa e deixa arder, cara. O Cruzeiro fazendo um bom campeonato, eles vão vir aqui, eles vão ter que vir aqui porque não tem lateral. É no mundo, gente. Tá faltando no mundo. E uma coisa aí que é importante também falar é que hoje o Cruzeiro ele não depende de vender jogadores, né? O Cruzeiro quer vender jogadores, o Cruzeiro quer se tornar um clube vendedor para grandes centros para conseguir se manter sem depender do Pedrinho fazer aporte do próprio bolso. Isso é um projeto do Cruzeiro Sim. de médio e longo prazo, porém não é tão necessário, né? Então, por exemplo, se vem aqui alguém e joga 10 milhões de euros na mesa pelo Kaique, o Benfica, o Cruzeiro não necessariamente é obrigado a vender. É porque ele consegue sobreviver sem esse dinheiro, porque o Pedrinho é bilionário. Então, eu acho que é algo que pesa a nosso favor também. Mas aí, responde, quantos milhões de euros? O Benfica chega, joga 20 milhões na mesa, você vende? Não vai chegar uma proposta de 20 milhões de Portugal? Não chega. Não vai chegar esse valor. Mas 20 milhões, você venderia para quem quer que seja? Cara, 20 milhões dá, né? Para cima disso aí. Mas vou te falar, vai chegar abaixo de 15. Uhum. Aí você já não vende. Vai chegar uma proposta aí entre 8 e 12 milhões de euros. Uhum. Se chegar, tá, gente? Eu tô conjecturando pela forma que eles trabalham. Cara, tem que ser no mínimo o dobro de 12. Vamos colocar 20, 22 milhões. Só que para chegar nesse nível aí eles vão falar, pô, mas o cara não foi campeão, não tem... Então deixa ele aqui. Deixa daqui a pouco ele vai ser campeão disso, daquilo, vai ter convocação para a seleção principal. Aí, meu amigo, o valor do cara sobe. Porque se o Kaique esse ano, vamos dizer que ele segue nessa boa fase, cresce, consegue aparecer ofensivamente também melhor, porque isso pesa muito também. A gente vê que o Wesley do Flamengo está sendo convocado e os dois têm situações parecidas, né? São jogadores de idade parecida. O Wesley é mais ofensivo, o Kaique é mais defensivo, o que é interessante também, porque nenhum treinador de seleção vai contratar 2 laterais ponta para jogar nas duas laterais. O lateral esquerdo. Não dá, cara. Na seleção brasileira você não pode ter lateral que é muito ofensivo, não, porque o meia e os atacantes já são muito ofensivos. O lateral esquerdo da seleção. Hoje a seleção brasileira não tem lateral esquerdo, o lateral esquerdo titular tem sido o Guilherme Arana, e não só pela rivalidade, mas ele vive uma fase. Se a gente pegar o melhor Arana com a Arana de hoje, é uma discrepância tremenda. É um Arana que joga muito menos, inclusive se lesiona muito mais e que vai muito mal na seleção, então é uma posição que está em aberto ali. Talvez seja realmente interessante você ter um lateral um pouco mais defensivo. E se ele consegue se destacar até o final do ano, pode pintar uma convocação, né? Nem que seja para ficar no banco ali e tudo mais, ele se torna um dos melhores laterais. Eu acho que em breve, se o Cruzeiro seguir nessa toada, ele vai começar a ser falado pela imprensa de Rio e São Paulo como um dos melhores, porque a gente aqui já está começando a falar. Sim. E aí, logo ele é convocado e o preço sobe, né? E aí, Deleão, pra gente finalizar a live, o Galinha Gostosa falou, se o MP com 28 anos chegou para proposta de 100 milhões, o Kaique com menos idade não vale mais, não? Então, realmente pode chegar, o Matheus Pereira foi realmente 20 milhões de euros, pode chegar, mas aí são 2 pontos, aí eu vou falar a minha opinião e você traz a sua, Deleão. Que é o seguinte, primeiro, o Kaique é defensor, então um defensor ele sempre vai valer menos do que um jogador de frente, e por mais do que muita gente não goste, né, que muita gente tenha birra, o Matheus Pereira é um jogador diferenciado.
tecnicamente. Ele é muito acima tecnicamente. Então isso aí pesa também. Mas eu acho que o Kaique tem esse potencial de talvez chegar a uma proposta aí entre 20 e 30 milhões. Mais que isso eu acho difícil, exatamente pela posição dele, por ser um defensor, e não é praticado preços tão altos, mas eu acho que realmente dá para ficar nessa casa aí de 20 e 30. Quer ver? Vai continuar falando, hein, Mike? Eu vou ver qual que é a proposta que tinha chegado pro Wesley, do Flamengo. Do Flamengo, beleza, fechou. Mas eu acho que é isso. E aí, gente, tem uma situação também que o Matheus Pereira estava sendo sondado pelo Zenit, né? E o Zenit, né, o futebol russo é um futebol que, no geral, ele também faz altas propostas. Primeiro, no momento atual, porque eles estão fora das competições europeias, eles só jogam torneios nacionais, porque estão banidos por causa da guerra da Rússia. Segundo, porque morar na Rússia não é fácil. Morar na Rússia, você pega muito frio, você fica um pouquinho afastado do centro do futebol, então eles têm que atrair por valor financeiro alto de salário e de transferência. Ô, Mike, tinha chegado uma proposta ano passado da Atalanta, que hoje, né, gente, tá nas cabeças lá da Itália, né? Mas não é um clube final, de 16 milhões de euros. Fixo, mais o bônus de 4 milhões de euros, ou seja, 20 podendo milhões. Chegar a 20. Se ele bater as metas de jogo, tal, uma meta mais simples, né? Porque meta de defensor é diferente de meta de atacante. Atacante, tipo assim, é fazer gol. Além dos jogos, tem gol, assistência, artilharia, tem um monte de gatilhos, né, cara? O defensor é mais não tomar gol. É convocação. O defensor é número de jogos, convocação. Oi? Clean sheet, né? Que é você passar certos jogos sem tomar gol. Sem tomar gol e convocação. Basicamente é isso. Então, nós estamos falando de 20 milhões de euros, né? Só que o Flamengo hoje está à frente do Cruzeiro em potencial de venda de jogador, tá, gente? Isso conta também, tá? Os empresários, cara, o mercado, ele fica muito antenado no Flamengo e no Palmeiras. Que é o que eu te falo, que o Cruzeiro tem que voltar. Mas para isso, o Cruzeiro vai ter que fazer um jogo duro, vai ter que fazer igualzinho mulher bonita na balada. Dar uma de difícil. Cara, tem que dar uma de difícil. Tem que valorizar. Tava faltando uma analogia que relaciona com mulher, né, galera do chat? Mas não pode faltar. Mas é isso, tá vendo? Nós falamos aí, ó. Eu não tinha nem lembrado dessa proposta do Ed. E nós falamos que pelo menos 20 milhões, cara. Pelo menos. Sabe por quê? Porque o potencial do Kaique, gente, ele é mais defensor do que o Wesley. Ele é mais defensor do que o Wesley. E lá na Europa, cara, você tem que ser forte e muito bem ali, ó. Na linha de 4 como defensor. Eu acho que ele tem mais projeção e mais potencial do que o próprio Wesley. O Wesley, tecnicamente, gente, eu acho ele melhor do que o Kaique, tá? Tecnicamente, ofensivamente. Não misturem as coisas. E uma outra coisa é, o Wesley não tem passagem pela seleção brasileira de base. Isso conta muito, cara. Muito no histórico do jogador quando ele vai ser vendido para a Europa. O Kaique... Sub-17, sub-20, ele foi titular nas duas seleções, disputou Mundial, disputou Sul-Americano, inclusive foi até campeão. É isso, cara. Ô, De Leon, e aí tem um colega no chat aqui que ele falou o seguinte, que o Wesley recebeu uma proposta de 35 milhões, mas na verdade foi 25 milhões do Zenit, eu pesquisei aqui, 35 é o que o Flamengo quer. O Flamengo diz oficialmente que vende o Wesley por 35, mas aí é o que o De Leon falou. O Flamengo hoje ele tem um potencial de revenda muito maior do que o Cruzeiro. Qualquer jogador no Flamengo, ele vale pelo menos 10 milhões de euros a mais do que o mesmo jogador valeria no Cruzeiro, porque o Flamengo, ele tem muita mídia, é um time que vem ganhando muita coisa, todo ano os caras são campeões, é um time que leva muito mais fácil para a seleção brasileira, porque o Wesley não tinha passado pela seleção de base, mas agora já tem pela seleção principal. E pelo fato de que o Flamengo já vendeu jogadores que deram certo na Europa. Tem o Vinícius Júnior lá, tem o Paquetá. Perfeito. Então, tem pedigree, assim, cara, tem pedigree. Aqui, ó, o que é lançado ali, irmão, dá certo aqui. É pedigree, então não tem jeito, cara. Da mesma forma, o Cruzeiro nos anos 2000 era isso, né? A gente até reclamava que um cara destacava no Cruzeiro, vinha alguém e já comprava o Perrela, vendia, porque eles sabiam que os caras davam certo. Então, hoje, o Cruzeiro ele tem um potencial de venda um pouco menor, mas isso não quer dizer que o Kaique não tem que ser vendido barato, né? O Cruzeiro pode trabalhar. E aquela coisa também, o Flamengo, ele, no auge do Wesley na seleção, campeão, jogando muita bola, eles falaram, a gente quer 35 milhões, mas não necessariamente vai ser isso, né? Mas chegou a proposta de 25 milhões?
Eu joguei aqui rapidão, chegou uma do Zenit. Mas aí é que o Zenit tinha aquele que eu acabei de falar, né? O futebol russo, ele paga mais mesmo, normalmente, Sim, né? sim. Pô, ele tem que ter um atrativo a mais, cara. Exato. Mas é aquela coisa, Ele- se chegou a proposta de 25 milhões do Arsenal, Aí vai embora, eles irmão. vendem. Eles vendem. Vende. Porque o Wesley vai forçar para sair, Vai querer né? ir. A Atalanta foi uma coisa, né? A Atalanta, ele até chegou aí, mas aí a negociação melou e ele estava sendo muito criticado, estava sendo humilhado pela torcida do Flamengo aqui. Inclusive, gente, cuidado, o Wesley estava sendo humilhado pela torcida do Flamengo. Vamos ter cuidado com o É, Kaique. Eu tô falando isso aqui cuidado. já tem Eu meses. falo, eu falo com vocês, parem de humilhar o Lautaro. Para! Esse Parem aí de não. humilhar o Lautaro. Esse aí eu acho que não vai ter jeito, não, viu? Mas eu acho que. Então tem essa questão, depende muito do mercado. É, pro Zenit, né? O Zenit entendeu que 25 milhões valeria e o Flamengo não vendeu. Agora, pro Arsenal, 25 milhões vale. Então eu acho que lateral, assim mesmo, fica nessa faixa aí, entre 20 e 30 milhões. Até porque, olha só, na matéria do Central da Toca fala que o atual lateral esquerdo titular do Benfica, ele está sendo especulado lá para ir para o Real, né? O nome dele é Álvaro Carreiras. Então, e o Benfica quer 50 milhões de euros nele. Então, assim, se o Benfica tá vendendo dele para o Real Madrid, que é a maior venda que você pode fazer no futebol europeu, né? É o principal destino. Tá pedindo 50 milhões, eles não vão pagar 40 milhões no lateral do Brasil. Vai. Eles não vão pagar 30 milhões, talvez estourando ali 25, porque eles querem lucrar. E o futebol português, ele vive muito disso, né? De garimpar talentos e Isso. vender. Pega ali, ó, por exemplo, o cara vai, eu tô te falando, ele vale 20. Eles chegam, oferecem a metade, joga ele no mercado europeu e vende por mais do que aquilo que você imaginava. Por exemplo, chega um cara, ele paga 10 no Kaique, o Kaique vale 20. Ele vende por 35 lá na Europa. A gente viu acontecendo, gente. O Vitinho, que hoje está no Botafogo, lateral direito, saiu aqui do Cruzeiro, se eu não me engano, o Cruzeiro vendeu ele pro Bruges. Na época, acho R$ 1 que foi milhão. 1 milhão de reais. O Bruges colocou ele no mercado, daqui a pouco ele estava lá na Premier League, acho que no Bridgeton. Não, é no Burnley. No Burnley. Cara, assustador. O Thiago saiu, foi pro Bruges também, o Thiago? Ele foi pro mercado também, O assim. Thiago foi pro Ludogorets, do Ludo. Ludogorets foi pro Bruges, e do Bruges foi pra Premier League por 40 milhões de euros. Ah, mano. Caraca. Por que o Cruzeiro não pode vender direto? Ô, Deleon, vou trazer um baita exemplo aqui. É baita porque saiu do Cruzeiro, foi pro Benfica e depois foi para um time maior. Um time, ou pelo menos, não, nem maior, né? O Benfica é maior que o Chelsea, mas é um time mais De rico. história, né? De história. Exato, historicamente. O Ramires, Historicamente. veja só, o Ramires, isso aí o Benfica faz há muito tempo, gente. Muito tempo. O Ramires, o Cruzeiro comprou ele por 200 mil euros do Joinville, vendeu para o Benfica por 7,5 milhões de euros, e um ano depois, o Benfica vendeu para o Chelsea por 22 milhões de euros. Então, em um ano, o Benfica tirou o triplo do que ele pagou no Ramires. Olha você ver, mano. Olha você ver. Eu acabei de falar isso aqui de outra forma. Ó, o Kaique, na minha visão, vale 20. O Benfica vai oferecer 10. E lá no mercado europeu vai vender por 35. Acabei de falar isso aqui. É isso, exatamente. Ele faz isso há muito tempo, né? Com Faz. vários jogadores. Ué, o Hulk foi assim, o Davi Luiz foi assim. Sim. Tem vários, a gente pode citar vários aqui. Sim. O Evanilson, que saiu aqui da Tombense. Sim. Né, ele era do Tombense, estava no Fluminense, o Benfica comprou, o Porto comprou e já vendeu para a Premier League também muito mais caro. Enfim, é a prática deles.